Olá, pessoal! É com muita alegria que vejo vocês por aqui. Não se esqueçam de dar um like, ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Hoje iremos tratar de um tema muito importante. Uma aula definitiva sobre o que é holding familiar. Além disso, explicaremos o que é o inventário e o porquê ele é tão prejudicial às famílias brasileiras. Também abordaremos a doação em vida e o testamento, suas vantagens e desvantagens. E, finalmente, sobre a holding familiar, suas vantagens, perspectivas e insights, utilizando de exemplos reais de casos de sucesso. Esperamos que goste do conteúdo, fique até o final do vídeo, e agora eu passo a palavra. Aproveite e desfrute do conteúdo. Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Hoje você vai aprender sobre planejamento sucessório e proteção patrimonial. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o que é holding familiar e quais são as suas vantagens para quem quer deixar um legado para os seus herdeiros. Você sabe o que é holding familiar? Você já pensou em criar um sistema jurídico elaborado para administrar e proteger o seu patrimônio? Você sabia que isso pode trazer diversos benefícios, como redução de impostos, facilidade na transmissão da herança, segurança jurídica e preservação dos valores familiares? Se você quer saber mais sobre esse assunto, fique ligado nesse vídeo até o final. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas novidades. Vamos lá? O que é holding familiar? Uma holding familiar é uma forma de planejamento patrimonial e sucessório que consiste em criar uma pessoa jurídica para administrar e proteger o patrimônio de uma família. Ela funciona da seguinte forma: os bens da pessoa são transferidos para a holding, que passa a ser a proprietária deles. Em troca, a pessoa recebe cotas ou ações da holding que representam a sua participação na empresa. Para entender melhor como funciona uma holding familiar, vamos ver alguns exemplos de empresas conhecidas que são holdings. O Walmart. O Walmart é a maior rede de varejo do mundo. Ela foi fundada por Sam Walton em 1962. Hoje, a empresa é controlada pela família Walton, que possui cerca de 50% das ações da companhia. A família Walton é considerada uma das mais ricas do mundo, com uma fortuna estimada em mais de 200 bilhões de dólares. A Globo. A Globo é a maior empresa de comunicação do Brasil. Ela foi fundada por Roberto Marinho em 1925. Após a sua morte, em 2003, o controle da empresa passou para os seus 3 filhos, Roberto Irineu Marinho, João Roberto Marinho e José Roberto Marinho. Eles são os acionistas majoritários da companhia, que possui diversos negócios nas áreas de televisão, rádio, jornalismo, internet e entretenimento. A Itaúsa. A Itaúsa, uma das maiores empresas do Brasil. Ela foi fundada por Alfredo Egídio de Souza Aranha em 1966. A empresa é uma holding que controla diversas companhias nos setores financeiro, industrial e de consumo, como o Banco Itaú, a Duralex, a Alpargatas. A família Souza Aranha é a principal acionista da Itaúsa, com cerca de 40% das ações. Esses são apenas alguns exemplos de holdings familiares que conseguiram preservar e multiplicar o seu patrimônio ao longo das gerações. Mas será que você também pode criar uma holding familiar e proteger os seus bens? E quais são as vantagens de fazer isso? Isso é o que nós vamos ver nas próximas cenas. A dor do inventário. Antes de explicar melhor como funciona uma holding familiar, vamos entender o que é um inventário e por que ele pode ser um problema para quem quer deixar um legado para os seus herdeiros. O inventário é um processo que ocorre após a morte de uma pessoa, no qual se faz o levantamento de todos os bens e dívidas que ela deixou, e que se define como esses bens serão divididos entre os herdeiros. Esse processo pode ser demorado, burocrático e caro,
pois envolve custos com advogados, cartórios, impostos e taxas judiciais. Vamos ver alguns dados estatísticos sobre o inventário no Brasil. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, em 2020, havia mais de 1,2 milhão de inventários abertos no país, sendo que cerca de 40% deles estavam em andamento há mais de 5 anos. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o tempo médio de tramitação de um inventário no Brasil é de 731 dias, ou seja, quase 2 anos. Em alguns estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, esse tempo pode chegar a 4 anos. Segundo o mesmo instituto, o valor médio dos impostos cobrados sobre herança no Brasil pode chegar a 40% do valor real do patrimônio, mas pode variar, isso de cada estado. Além disso, a Câmara Federal, agora em março de 2023, aprovou a reforma tributária, um projeto de lei que visa aumentar o valor do imposto, ou seja, a conta ainda vai ficar mais salgada. Isso significa que se você não fizer um planejamento sucessório em vida, os seus herdeiros podem ter que esperar anos para receber os seus bens e ainda pagar uma alta carga tributária sobre eles. Além disso, eles podem enfrentar outros problemas, como conflitos familiares, pois nem sempre os herdeiros estão de acordo com a forma que os bens são partilhados. Muitas vezes, há disputas judiciais que podem durar anos e desgastar as relações entre os parentes. Eles também podem ter uma perda de patrimônio, porque durante o inventário, os bens eles ficam indisponíveis para venda ou para uso, o que pode gerar desvalorização, deteriorização ou até mesmo invasão. Além disso, os herdeiros podem ter que vender parte dos bens para pagar as dívidas e os impostos do inventário. A descontinuidade dos negócios. Se os bens incluírem empresas ou participações societárias, o inventário pode comprometer a gestão e a continuidade dos negócios, causando prejuízos financeiros e operacionais nas empresas. Como você pode ver, o inventário pode ser sim um verdadeiro pesadelo para quem quer deixar um legado para os seus herdeiros. Mas será que existe uma forma de evitar ou minimizar esses problemas? A resposta é sim, e uma delas é a holding familiar. A doação como alternativa para o planejamento sucessório. Uma das formas de evitar ou minimizar os problemas do inventário é fazer a doação dos bens em vida para os herdeiros. A doação é uma transferência gratuita e definitiva de bens ou direitos para outra pessoa, que pode ser um filho, um neto, um cônjuge ou qualquer outra pessoa. A vantagem da doação é que ela evita o inventário e permite que o doador escolha quem vai receber cada bem. Assim, ele pode garantir que os seus bens serão distribuídos de acordo com a sua vontade e evitar conflitos familiares. Mas a doação também tem algumas desvantagens, tais como impostos elevados. Ao fazer a doação dos bens em vida, o doador e o donatário podem ter que pagar impostos sobre a transmissão dos bens. O principal imposto é o ITCMD, Imposto sobre a Transmissão Causa-Mortes e Doação, que é cobrado pelo estado onde está localizado o bem ou onde reside o donatário. A alíquota do ITCMD varia de acordo com cada estado, podendo chegar a 8%. Irrevogabilidade. Ao fazer a doação dos bens em vida, o doador perde o direito de dispor dos bens doados. Isso significa que ele não pode mais vendê-los, alugá-los ou usá-los para garantir dívidas, por exemplo. Além disso, ele não pode revogar a doação, salvo em casos excepcionais previstos em lei, como ingratidão ou sonegação do donatário. Reserva da legítima. Ao fazer a doação dos bens em vida, o doador deve respeitar a reserva da legítima, que é parte dos bens
que deve ser destinada aos herdeiros necessários, cônjuge, ascendentes ou descendentes. Segundo o Código Civil, essa parte corresponde a 50% do patrimônio líquido do doador. Isso significa que ele só pode doar livremente a outra metade dos seus bens, respeitando o direito dos seus herdeiros. Como você pode ver, a doação é uma forma sim de planejamento sucessório, que tem vantagens e também tem desvantagens. Mas será que existe uma forma de fazer a doação dos bens em vida sem pagar tantos impostos, sem perder o controle dos bens e sem desrespeitar a reserva da legítima? A resposta é sim. Uma delas é a holding familiar. O testamento como alternativa para o planejamento sucessório. Outra forma de evitar ou minimizar os problemas do inventário é fazer o testamento dos bens em vida. O testamento é um documento no qual a pessoa expressa sua vontade sobre como quer que seus bens sejam divididos após a sua morte. O testamento pode ser feito por qualquer pessoa maior de 16 anos e com plena capacidade mental. A vantagem do testamento é que ele permite beneficiar alguém que não seja o herdeiro necessário, como um amigo ou uma instituição de caridade, por exemplo. Assim, ele pode realizar um ato de generosidade ou solidariedade com quem ele quiser. Mas o testamento também tem algumas desvantagens, tais como o inventário, ele é obrigatório. Ao fazer o testamento dos bens em vida, o testador não dispensa o inventário após a sua morte. Isso significa que os seus herdeiros terão que passar por todo o processo burocrático e tributário que já vimos nesse estudo. Revogabilidade. Ao fazer o testamento dos bens em vida, o testador pode mudar de ideia e revogar o seu testamento a qualquer momento. Isso significa que ele não tem certeza se os seus bens serão distribuídos de acordo com sua última vontade. Contestabilidade. Ao fazer o testamento dos bens em vida, o testador pode ser alvo de contestações judiciais por parte dos seus herdeiros ou até mesmo de terceiros. Isso significa que ele pode ter que enfrentar litígios que podem anular ou modificar o seu testamento. Reserva da legítima. Ao fazer o testamento dos bens em vida, o testador deve respeitar a reserva da legítima, que é parte dos bens que deve ser destinada aos herdeiros necessários. Segundo o Código Civil, essa parte corresponde a 50% do patrimônio líquido do testador. Isso significa que ele só pode testar livremente a outra metade dos seus bens, respeitando o direito dos seus herdeiros necessários. Como você pode ver, o testamento é sim uma forma de planejamento sucessório que tem suas vantagens e desvantagens. Mas será que existe uma forma de fazer o testamento dos bens em vida sem os inconvenientes do testamento direto? A resposta é sim. Uma delas é a holding familiar. A holding familiar como forma de planejamento sucessório. Uma das formas de fazer o planejamento sucessório sem os inconvenientes da doação ou do testamento é criar uma holding familiar. A holding familiar é um sistema jurídico elaborado e criado para controlar e administrar o patrimônio de uma família. Ela funciona da seguinte forma: os bens da pessoa são transferidos para a holding, que passa a ser a proprietária deles. E, em troca, a pessoa recebe as cotas ou ações da holding que representam a sua participação na pessoa jurídica. As vantagens da holding familiar. Como você pode ver, a holding familiar é uma forma de planejamento sucessório que pode trazer diversos benefícios para quem quer deixar um legado para os seus herdeiros. Vamos recapitular quais são essas vantagens? Redução de impostos. Ao criar uma holding familiar, você pode pagar menos impostos sobre a transmissão dos seus bens. Facilidade na transmissão da herança. Ao criar uma holding familiar, você pode facilitar e agilizar a distribuição da herança após a sua morte. Isso porque, ao invés de você fazer um inventário de vários bens diferentes,
Os seus herdeiros só precisam fazer a transferência das cotas ou ações da holding, que é muito mais simples e mais rápida. Segurança jurídica. Ao criar uma holding familiar, você pode estabelecer regras claras sobre como os bens serão administrados e partilhados entre os herdeiros, evitando os conflitos e disputas judiciais. Você também pode definir o valor das cotas ou ações de cada sócio, de forma a respeitar a reserva da legítima dos herdeiros necessários. Preservação dos valores familiares. Ao criar uma holding familiar, você pode transmitir aos seus herdeiros os seus valores e princípios, como gerir o patrimônio familiar, garantindo a continuidade e a prosperidade dos negócios. Essas são algumas das vantagens que a holding familiar pode te apresentar como uma forma de planejamento sucessório. Mas será que essa forma é adequada para todos os casos? A resposta é não. Existem alguns requisitos e cuidados que devem ser observados antes de criar uma holding familiar. E é isso que nós vamos ver nas próximas cenas. Os requisitos para criar uma holding familiar. Para criar uma holding familiar, você não precisa ter um patrimônio milionário ou diversificado. Você só precisa ter um patrimônio que seja importante para você e que você queira proteger e transmitir para os seus herdeiros. Pode ser um imóvel, um veículo, uma participação societária, um título financeiro, um direito autoral, etc. O que importa é que você faça um planejamento estratégico sobre como quer distribuir os seus bens entre os seus herdeiros, levando em conta as suas necessidades, expectativas e preferências. Isso porque a criação de uma holding familiar implica em uma mudança de propriedade na gestão dos bens, que pode afetar as relações familiares e os negócios. Além disso, você precisa estar atento às mudanças na legislação tributária, que podem afetar o seu planejamento sucessório. Por exemplo, a reforma tributária agora aprovada pela Câmara dos Deputados em julho de 2023 prevê um aumento no ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação, que é o Imposto sobre Herança e a Doação. Segundo a proposta, o ITCMD será progressivo de acordo com o valor da herança, podendo chegar a 20%. Morri! Hoje, o máximo é 8%. Isso significa que se você não fizer um planejamento sucessório em vida, os seus herdeiros podem ter que pagar muito mais imposto sobre os seus bens no futuro. Por isso é importante contar com uma assessoria de um advogado especializado em planejamento sucessório e proteção patrimonial. Ele vai analisar o seu caso e orientar sobre a viabilidade e a conveniência de criar uma holding familiar. Esse é o requisito básico para criar uma holding familiar. Ter um patrimônio que você valoriza e quer preservar. Mas lembre-se, cada caso é um caso e podem haver outros requisitos específicos que devem ser analisados com cuidado. Por isso, é importante contar com a assessoria de um advogado especializado, que vai analisar o seu caso e orientar sobre a melhor forma de construir e gerir a sua holding familiar. Situações que podem acontecer. Até agora, nós vimos o que é uma holding familiar, como ela funciona, quais são as suas vantagens, quais são os seus requisitos e cuidados para criá-la e geri-la. Mas será que isso é suficiente para convencer você a criar uma holding familiar para proteger o seu patrimônio e deixar um legado para seus herdeiros? Se você ainda está na dúvida, vamos usar alguns exemplos práticos para reforçar os benefícios da holding familiar. Veja alguns desses exemplos e perceba o universo de possibilidades que a holding familiar te disponibiliza. Imagine que você tem uma empresa de sucesso no ramo de construção civil.
Você trabalhou duro para construir a sua reputação e a sua carteira de clientes. Você quer que a sua empresa continue prosperando após a sua morte, mas você não sabe se os seus herdeiros têm interesse ou capacidade para administrá-la. Se você não fizer nada, quando você morrer, a sua empresa pode entrar em crise ou ser vendida por um valor abaixo do mercado. Agora imagine, se você cria uma holding familiar e transfere suas cotas da empresa para ela. Em troca, você recebe as cotas da holding, que representam a sua participação na empresa. Você pode deixar essas cotas em um tipo de testamento, um acordo de sócio para com seus herdeiros, mas com uma condição: eles devem contratar um gestor profissional para administrar a empresa. Assim, você vai garantir que sua empresa seja gerida por alguém competente e experiente no seu ramo de atividade. Vamos ao outro caso. Imagine que você tem um patrimônio composto por vários bens diferentes, como imóveis, veículos, joias, obras de arte, etc. Que você quer deixar esses bens para os seus herdeiros de forma justa e equilibrada. Mas você não sabe como fazer isso sem gerar conflitos ou insatisfações entre eles. Se você não fizer nada, quando você morrer, os seus herdeiros terão que fazer um inventário complexo e demorado, que pode gerar brigas e desentendimentos entre eles. Além disso, eles podem ter que pagar altos impostos sobre os bens recebidos. Agora imagine, se você cria uma holding familiar e transfere os seus bens para ela. Em troca, você vai receber as cotas da holding, que representam o seu patrimônio. Você pode distribuir essas cotas entre os seus herdeiros de forma proporcional e equitativa, evitando conflitos e insatisfações. Além disso, você pode seguir o exemplo de muitas pessoas que criaram holding familiar para proteger os seus bens, como nós já vimos. Assim, você se beneficia da experiência de sucesso de quem já fez o mesmo que você está fazendo agora. Agora imagina que você tem um patrimônio que é fruto do seu trabalho e do seu esforço. Você quer que esse patrimônio seja preservado e valorizado ao longo do tempo e que ele possa beneficiar as futuras gerações da sua família. Se você não fizer nada, quando você morrer, o seu patrimônio pode ser dilapidado ou desperdiçado pelos seus herdeiros, que podem não ter a mesma visão ou até mesmo a mesma competência que você. Além disso, o seu patrimônio pode ser alvo de ações judiciais ou de credores que podem reduzi-lo ou confiscá-lo. Agora imagine que você cria uma holding familiar e transfere o seu patrimônio para ela. Em troca, você recebe as cotas da holding, que representam o seu patrimônio. Você pode criar regras e mecanismos para garantir que a holding seja administrada de forma profissional e responsável, respeitando os seus valores e princípios. Além disso, você pode proteger o seu patrimônio contra possíveis ameaças externas, como processos ou dívidas. Assim, você garante que o seu patrimônio será preservado e valorizado ao longo do tempo, e que ele poderá beneficiar as futuras gerações da sua família. Esses são alguns exemplos práticos que mostram como a holding familiar pode ser uma ótima forma de planejamento sucessório. E ela é muito mais vantajosa do que a doação ou o testamento. E as possibilidades são muitas e podem ser personalizáveis conforme o caso concreto. Mas lembre-se, a holding familiar deve ser usada com ética e responsabilidade, sempre respeitando a verdade e o interesse do cliente, nunca para cometer atos ilícitos contra a preservação da legítima ou utilizando-se da fraude contra credores. Conclusão. Esse foi o nosso vídeo sobre o que é holding familiar e quais as suas vantagens. Espero que você tenha gostado e aprendido muito com esse conteúdo. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos.
E se você quiser saber mais sobre planejamento sucessório e proteção patrimonial, inscreva-se no nosso canal e fique por dentro das novidades. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!